Podemos dividir a história da música em períodos distintos, cada qual identificado pelo estilo que lhe é peculiar. É claro que um estilo musical não se faz da noite para o dia. Esse processo é lento e gradual, quase sempre com os estilos sobrepondo-se uns aos outros. Por isso mesmo, dificilmente os musicólogos estão de acordo a respeito das datas que marcam o princípio e o fim de um período, ou mesmo sobre os nomes a serem empregados na descrição de um estilo. No entanto, aqui apresentamos uma forma de dividir a história da música do Ocidente em 7 grandes períodos: música antiga, medieval, renascentista, barroca, clássica, romântica, moderna e contemporânea. Eu sou Jefferson Amorim, pianista, regente e professor de música, e vim aqui fazer um resumo sobre a história da música para vocês. Peço desde já que vocês curtem, compartilham, comentem e tudo aquilo que vocês já sabem. Vamos lá! A história da música começa quando o homem começa a produzir sons intencionalmente. Há vestígios nas pinturas das cavernas em que os homens usavam a música em cerimônias de invocação da natureza, encorajamento para ir caçar, culto dos mortos e etc. Usavam gritos, batidas no corpo, usavam os pés, as mãos, isso tudo antes mesmo de desenvolverem a fala. Arqueólogos acharam flautas de 60 mil anos antes de Cristo. E logo mais foram encontrados litofones, um instrumento feito de pedras. Com 40 mil anos antes de Cristo, já haviam diversos instrumentos de percussão e já haviam registros que o homem cantava imitando os pássaros, por exemplo. Em 9 mil anos antes de Cristo, nas civilizações antigas como Egito, Grécia, na Roma, na Índia, na região da Mesopotâmia, já existiam instrumentos musicais e a música acompanhava o ser humano em todas as atividades do seu cotidiano. A palavra música vem da Grécia e significa a arte das musas. Em Atenas, todos os anos se realizava um concurso de canto. As peças teatrais eram acompanhadas por música. Os gregos cultivavam a música como arte e ciência, e era uma das 4 disciplinas fundamentais da educação dos jovens da época. E em Roma, as lutas dos gladiadores eram acompanhadas por trombetas. Os ricos aprendiam música e realizavam concertos em suas casas. Nas ruas, malabaristas e acrobatas apresentavam, acompanhados por flautas, pandeiretas e grupos de músicos obtinham licenças especiais do imperador para percorrer as províncias do império, dando o primeiro exemplo de turnê musical. No Egito, havia música tanto no palácio do faraó, como para acompanhar os trabalhos dos campos. Os músicos eram normalmente mulheres. A música tinha origem divina e estava muito ligada ao culto dos deuses. A harpa, a lira e o alaúde eram muito utilizados. Nesse período, a igreja passa a ter um papel decisivo na evolução da música. Começa a haver, então, uma grande separação entre a música religiosa e a música popular. E essas diferenças já começavam pelos instrumentos. Na igreja, apenas o órgão e o canto eram permitidos, enquanto que na música popular havia a rabeca, o saltério, o alaúde, a sanfona, o realejo e outros instrumentos. Na igreja também só era permitido cantar em latim, enquanto que na música popular era usado o dialeto de cada região. Nesse período, a música passou de monofônica para polifônica. Na música monofônica só se cantava uma nota por vez. Mesmo que fosse um coral, todos cantavam a mesma nota musical.
E na música polifônica foram surgindo os organum, com 2 notas simultâneas, e os motetos com até 4 notas musicais diferentes, cantadas simultaneamente. E na música chamada profana, a música popular, haviam músicas que falavam de caça, de amor, e também músicas para dançar. Você sabia que a notação musical surgiu na Idade Média? Um monge chamado Guido de Arezzo, no ano mais ou menos 1000, sistematizou todo o estudo musical. Ele utilizou um hino de louvor cantado a São João Batista. Haviam 7 frases nesse hino. Guido de Arezzo pegou a primeira sílaba de cada frase, dando nome aos sons, aos 7 sons musicais. Mais tarde, trocaram o ut pelo dó e também juntaram a primeira letra de 2 palavrinhas para formar o si. Utque ant laxis resonare fibris mira gestorum famolitorum Só no final do período medieval que os compositores começaram a assinar as suas obras. Por isso, Leoninos e Perotinos, 2 músicos que trabalhavam na Catedral de Notre-Dame, em Paris, são considerados os primeiros compositores oficiais. Antes deles, todas as músicas foram compostas pelo anônimo. O período da Renascença se caracteriza na história da Europa Ocidental, sobretudo pelo enorme interesse devotado ao saber e à cultura. Período muito influenciado pelas ideias dos antigos gregos e romanos. Foi também uma fase de grandes descobertas e explorações, a época em que Vasco da Gama, Colombo, Cabral e outros exploradores estavam fazendo suas viagens de descobrimento, enquanto notáveis avanços se processavam na ciência e na astronomia. O homem explorava igualmente os mistérios de suas emoções e de seu espírito. Todos esses fatores tiveram um forte impacto sobre pintores, arquitetos, escritores e músicos, e naturalmente sobre aquilo que eles criavam. Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello. Você já ouviu falar dessas mentes brilhantes da Renascença? A música vocal polifônica, ou seja, com várias notas simultâneas, atingiu o auge na música sacra do Renascimento. Os principais estilos eram a missa e o moteto. Enquanto isso, a música profana era cantada na língua de origem de cada país. Na França, havia as chansons.
Na Itália, a frótula. Scaramella va alla guerra con la lancia rogenda, lo zombero borbetta, lo zombero borombo. Scala, 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 galla, galla, scala, scala, viva lo zombero borombetta, lo zombero borombo. E o madrigal na Inglaterra. Os instrumentos até então tinham o papel apenas de acompanhar os cantores, mas nesse período a música instrumental ganhou destaque, com composições feitas para alaúde e também para o recém-inventado instrumento de teclas, o virginal, que era feito em uma caixa de madeira e as cordas beliscadas por plectros de penas de aves. Um dos compositores mais importantes desse período foi o Giovanni Palestrina, que compôs centenas de missas e de motetos na Basílica de São Pedro, em Roma. E agora vamos ouvir uma música que era cantada nas festas no sul da França, que se chamava Tourodjon, onde a letra dizia: quando eu bebo um bom vinho, tudo gira, gira, gira ao meu redor. Quand je bois du vin claret, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour à boire. Quand je bois du vin claret, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour à boire. A palavra barroco é provavelmente de origem portuguesa, significando pérola ou joia de formato irregular. O termo era usado para designar o estilo de arquitetura e da arte do século XII, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos. Perceba como a arte nesse período era cheia de floreios, de detalhes, cheias de pompa. E na música, essas características também aparecem, como podemos perceber aqui nesse trecho do minueto. No barroco, a música instrumental atinge a mesma importância que a música vocal. O violino foi muito utilizado e a orquestra tomou uma forma mais estruturada, surgindo então a ópera e o balé. E agora alguns compositores desse período. Cláudio Monteverdi, que em Veneza compôs madrigais e deu muita popularidade às óperas. Anthony Vivaldi, que era um virtuoso violinista, compôs inúmeras óperas e peças para violino e orquestra. Aposto que vocês conhecem esse trecho do concerto As Quatro Estações de Vivaldi. E o grande Johann Sebastian Bach. Nascido na Alemanha em 1685, Bach foi um dos maiores compositores de todos os tempos. Compôs mais de 1000 músicas.
Vocês sabiam que o nosso maestro João Carlos Martins, antes de perder o movimento das mãos, foi o primeiro músico do mundo a gravar toda a obra para teclas do Johann Sebastian Bach? Um feito incrível. O termo clássico é empregado em dois sentidos diferentes. As pessoas às vezes usam genericamente a expressão música clássica, dividindo toda a música em duas grandes categorias, clássica e popular, considerando toda a música de concerto, de orquestra ou música instrumental com violino e piano, tipo de música clássica. Mas clássico, com C maiúsculo, tem sentido muito especial e preciso. O termo designa especificamente a música composta entre 1750 e 1810, período bem curto que inclui a música de Haydn, Mozart, bem como as composições iniciais do Beethoven. Chamar toda a música erudita de música clássica seria como chamar toda a palha de aço de bombril, ou chamar toda a lâmina de barbear de gilete, ou chamar toda a goma de mascar de chiclete, entenderam? Mas voltando ao assunto, no período clássico, a música torna-se mais leve e menos floreada que no barroco. Predomina a melodia com acompanhamento de acordes, as frases são bem delineadas e mais curtas que anteriormente. As obras ganham mais expressões e dinâmicas, a música ora fica bem forte e ora fica pianinha. E daí que vem o nome do instrumento que surgiu nesse período, o piano forte, depois piano. Esse instrumento surgiu quando conseguiram colocar dinâmica de intensidade ao toque do seu antecessor, o cravo. No cravo, o som era sempre o mesmo volume. E o piano veio com essa característica de sensibilidade ao toque das teclas. Viena, a capital da Áustria, que fica ao sul da Alemanha, se torna nesse período a capital da música clássica. Todos os grandes músicos da época estavam nessa cidade, e entre muitos compositores importantes desse período, como Haydn, Salieri e alguns dos 20 filhos de Bach, o maior de todos foi Wolfgang Amadeus Mozart, um gênio que começou a compor aos 5 anos de idade e mesmo morrendo jovem, aos 35 anos de idade, deixou um dos maiores legados para a música. Existe um filme muito bacana que conta a sua história, vale muito a pena assistir, tem até uma treta com o Salieri aí. Mozart compôs muito para piano, para orquestra e fez óperas também. Ele compôs até missas fúnebres. Quando falamos de música romântica, logo pensamos em Ed Sheeran ou Zezé de Camargo e Luciano. Mas a palavra romantismo foi empregada para descrever o despontar de novas ideias que passaram a prevalecer na pintura e na literatura no final do século XVIII. Os compositores clássicos haviam objetivado atingir o equilíbrio entre a estrutura formal e a expressividade. Já os românticos vieram desequilibrar a balança. Eles buscaram maior liberdade de forma e de concepção em sua música e a expressão mais intensa e vigorosa de suas emoções. O Beethoven foi o responsável pela transição do classicismo para o romantismo. Sua música evoluiu e no meio de sua carreira suas obras não se enquadravam mais no mesmo estilo do Mozart, por exemplo, e ele passa a inaugurar esse novo período. A formação instrumental da orquestra sinfônica chega ao seu auge no romantismo,
possuindo de 80 a 100 músicos. No finalzinho do romantismo, já na transição do próximo período, a Primeira Guerra Mundial estava para estourar na Europa. Assim, alguns compositores europeus fugiram para outros países, entre eles Steiner e Korngold, que chegaram nos Estados Unidos e aceitaram um emprego para compor para o cinema. O cinema estava começando a ter sons, deixando de ser mudo. Era uma coisa nova, sem prestígio, mas eles aceitaram assim mesmo, e com isso se estabeleceu o padrão estético das trilhas sonoras de cinema. Assim, se você ouvir uma música erudita que se pareça com trilha de cinema, pode apostar que é uma música do período romântico. Bach do Barroco, Mozart do Classicismo e Beethoven do Romantismo são considerados os 3 maiores de todos os tempos. Beethoven, aqui do nosso período romântico, compôs alguns temas que são conhecidos em todo o mundo. Mas nesse período tivemos vários gênios da música, como Schubert, o Mendelssohn com uma marcha muito famosa, tivemos Strauss e suas valsas. Essa também é do Strauss, quem conhece? Tchaikovsky com os balés de Quebra-Nozes e o Lago do Cisne. E também Richard Wagner, que é um dos compositores responsáveis pela transição do próximo período. Wagner dizia que Beethoven esgotou o sistema musical tonal da forma que conhecemos hoje, e no contemporâneo, muitos compositores da música erudita buscaram novos caminhos. Isso gerou coisas bem diferentes, como o serialismo, o dodecafonismo, e outros experimentalismos que não caíram muito no gosto das pessoas. Foi nessa época que surgiram as primeiras orquestras de jazz e as canções, as músicas cantadas como conhecemos hoje. E com a invenção da gravação, a música foi ganhando uma grande indústria, produzindo hits musicais e astros de grande popularidade. A música está em constante mudança. Ora, o virtuosismo fica em ascensão, ora a simplicidade de uma voz solo, ora a textura de uma orquestra e ora os timbres diferentes ganham destaques. Mas o que nunca mudou desde o Homem das Cavernas é que a música sempre serviu como uma ótima ferramenta para nós, seres humanos,
expressarmos nossos sentimentos, seja ele qual for. Obrigado por assistirem até aqui. Comentem aqui qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio e até breve.